Fala pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta ao canal do Gerando Alfa. Eu sou o Lucas e hoje eu vou comentar um pouco sobre o resultado dos bancões. Então teve um monte de gente lá me perguntando no Instagram: Lucas, o que aconteceu? Os bancões foram super bem, o lucro líquido subiu muito do Itaú, do Bradesco, do Banco do Brasil, mas as ações não se mexem. O que está acontecendo? Eu vou mostrar aqui alguns pontos que eu acho que é interessante um acionista desses grandes bancos se atentar nesse momento, tá? Então, eu vou analisar algumas métricas financeiras que eu acredito que o mercado esteja um pouco preocupado nesse momento em relação aos resultados dos bancos. Então, a gente vai descobrir aqui o que esperar dos bancos em 2021 e para frente também. Fique ligado então até o final desse vídeo. Se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, isso é muito importante pra gente. Vamos então para o vídeo logo após a vinheta. Então vamos lá, pessoal, a gente vai fazer um resumo aqui sobre os resultados dos 4 principais bancos do Brasil, os bancões, né? Santander, Itaú, Bradesco e Banco do Brasil. Eu vou mostrar para vocês o que cada um teve de positivo, talvez, no resultado, e negativo no resultado, para a gente ficar ciente aí para os próximos trimestres, o que esperar, né, dos bancões para 2021 e para frente também, tá? Primeiramente, a gente tem o Santander aqui com um aumento bem pouco expressivo de lucro líquido, uma rentabilidade que acabou caindo aqui sobre o patrimônio líquido. E por que o Santander, diferentemente de outros bancos, né, do Bradesco, do Itaú, teve esse aumento do lucro líquido tão pouco expressivo? Porque ele fez menores provisões no ano passado. Então, as provisões para devedores duvidosos, que vocês vão perceber que o Itaú, o Bradesco e o Banco do Brasil reduziram bastante nesse trimestre, o Santander praticamente manteve estável, porque ele praticamente não fez as provisões, né? Então, ele teve resultados melhores em 2020 do que os dos outros bancões. E em 2021 agora ele está com uma base comparativa mais forte. Então a tendência é que o lucro líquido do Santander realmente não tenha aumentado tanto. Ele conseguiu um aumento de margem financeira bruta, crescimento nos resultados de trading. A gente vai ver que os outros bancos tiveram características similares de margem financeira. A margem com o cliente, de fato, é uma margem que não aumentou tanto, ou então teve até redução. E a margem financeira com o mercado, né, que é mais esse resultado de trading, de fato, é uma margem que subiu um pouco mais. As receitas de serviços, diferentemente de outros bancos, o Santander teve uma alta por conta das receitas de cartões, principalmente, que foram muito bem ao longo do trimestre. O índice de inadimplência do banco caiu 1 ponto percentual, é algo também que é um pouco diferente de outros bancos, que a gente vai analisar. O índice de eficiência do banco foi o melhor da história, 35,2%. Lembrando que o índice de eficiência, quanto menor, melhor, ok? Então, porque ele mede a relação entre as despesas administrativas do banco e os resultados operacionais que o banco teve. Então, quando você tem despesas menores e um resultado maior, o índice de eficiência fica menor e isso é positivo para o banco. E ele anunciou dividendos aí com cerca de 2% de yield. Quando a gente vai olhar os índices de qualidade da carteira do banco, a gente vai perceber que a inadimplência caiu, o índice de cobertura do banco aumentou bastante, aqui é o 1T21, tá? Em relação ao 4T20 e o 1T20. Então a gente percebe que a inadimplência caiu, o índice de cobertura do banco subiu, o índice de inadimplência também acima de 60 dias caiu. Então, pontos positivos aí com o índice de eficiência caindo bastante aqui, tanto em relação ao 1T20 quanto em relação ao 4T20. Então, recorde de eficiência aí no Santander. Eu acho que dentre os bancões até o Santander teve o melhor resultado, não olhando apenas o lucro, né? Não olhando apenas o ROI, mas olhando mesmo a margem financeira, as receitas de serviço, a inadimplência, o índice de eficiência. Eu acredito que o Santander foi muito bem no 1T21. Quando a gente vai olhar o Itaú Unibanco, a gente tem um lucro líquido subindo 19%, basicamente por conta do custo de crédito menor. Então você tem uma queda de 59% aí no PDD. A margem financeira com o mercado subiu consideravelmente por conta dos resultados em tesouraria e trading, né? Uma questão que é muito similar com o que a gente viu no Santander também. E esses são segmentos que são ditos menos sustentáveis. Não que eles não sejam resultado de fato do banco, mas é que a tendência deles variarem é um pouco maior, né? Nem sempre você vai conseguir fazer os resultados com a tesouraria do banco. Então, não é algo que você consegue contar todo o trimestre,
diferentemente de uma margem financeira que você vai ter com os clientes, né? Então, e aqui a gente consegue perceber que a margem média anualizada do Itaú Unibanco tem caído ao longo dos trimestres, né? Então, assim, sem dúvida é algo a se observar, a ficar de olho para os próximos trimestres. Quando a gente olha a receita de serviços, eles ficaram estáveis em relação ao mesmo trimestre do ano passado, mas caíram 3% em relação ao 4T20. E o que mais preocupa, né, não é nem questão de ter caído ou não, é que eles são bem menores do que o guidance do banco. O guidance do banco era uma questão mais de crescimento de receitas de serviço, algo que o Itaú Unibanco não entregou nesse 1T21. O índice de inadimplência praticamente ficou estável e as despesas aumentaram em relação a 1T20. Então, quando você vê aqui o quadro de despesas do Itaú Unibanco, eu acho que esse é o ponto talvez mais negativo do resultado do Itaú. Se você comparar as despesas do T20 em relação ao T21, você vai ver que as despesas de pessoal aumentaram, né? Apesar de outras linhas aqui você ter queda, né? As despesas administrativas aqui praticamente estáveis, na verdade, né? Em relação a um T20 aqui, você teve queda em relação ao 4T20, de fato teve uma retração, mas em relação ao mesmo trimestre do ano passado, você teve um aumento de despesas não decorrentes de juros, que são essas despesas de pessoal, despesas administrativas, que é algo um pouco de contrassenso, né? O banco deveria estar se preocupando um pouco mais na redução dessas despesas. Eu acho que faz parte da estratégia dos bancos grandes eles se tornarem mais enxutos, mais eficientes, e é algo que o Itaú não fez muito bem nesse 1T21, inclusive abaixo do guidance aqui em várias questões. Então, apesar do lucro líquido ter subido por conta da redução do PDD, eu acho que o Itaú foi um dos bancos que teve talvez o pior resultado aí dos bancões, na minha visão, tá? Era para ter feito mais coisa aqui, poderia ter feito mais o dever de casa na parte de despesas de pessoal e também é um banco que não teve queda de inadimplência, as receitas de serviço caíram, as margens financeiras, apesar de ter se mantido sustentável, foi por causa de resultados de tesouraria trading. Então, assim, realmente a qualidade do resultado do banco, apesar do lucro líquido ter subido, na minha visão, foi um pouco abaixo do que o mercado esperava. Vamos olhar agora o Bradesco aqui, que teve a mesma condição dos outros bancões também, que tiveram um PDD muito alto, e talvez o Bradesco seja o caso mais gritante, assim, porque realmente eles provisionaram muito. Vocês vão ver que o índice de cobertura do banco está praticamente no nível recorde, reduziu um pouco agora em relação ao 4T20, mas ainda assim está muito alto, né, 380%, salvo engano. Então você teve um resultado muito bom aqui no lucro líquido, né, realmente a rentabilidade anualizada aqui sobre o patrimônio líquido teve uma alta também, o que é positivo, né, grande parte fruto do lucro líquido subindo bastante aqui no T21. E a gente vê que a margem financeira com clientes subiu 7,4% nos últimos 12 meses, mas caiu em relação ao 4T20, né? E grande impacto também da parte da margem com o mercado, que é exatamente aquela parte de tesouraria, trading e tudo mais. E a gente vê que a margem com clientes, de fato, se você for olhar em comparação ao 4T20, ela se manteve estável e cresceu 2% em relação a 1T20. Já comparando a margem com o mercado, cresceu 50% em relação ao T20. Então, grande parte desse crescimento de 7,4% explicado também pela margem com o mercado, que subiu um pouco mais. Quando você vai olhar o PDD, realmente o banco caiu 42%, aqui é a provisão dele, explica o aumento do lucro líquido que o banco teve, e o índice de cobertura segue altíssimo, né? Eu falei 380, mas na verdade é mais próximo de 350%, que vocês conseguem ver o quanto que o índice de cobertura do banco variou ao longo dos últimos meses, né? Então, quando teve a pandemia, o banco se preocupou em ter bastante provisões e chegou a 400% de índice de cobertura, é um valor bem alto, é o índice da carteira coberta, e agora está reduzindo aos poucos. Então, a tendência ao longo de 2021 é essa provisão para devedores duvidosos continuar caindo, essa despesa de PDD expandida continuar caindo, e o índice de cobertura vai tomando valores um pouco mais parecidos, talvez, com o passado aqui de cerca de 250%, ou um pouco abaixo de 300%, né? Essa é a expectativa que é exatamente com o Bradesco. Quando você olha as despesas operacionais, o banco tem feito um trabalho um pouco melhor do que o Itaú, queda de 4,7% e administrativas menos 5%. Então o banco está tendo uma redução aí, talvez fechamento de agências expliquem isso. Eu acho que é uma estratégia que super faz sentido com o momento que o banco está passando. Muito impactado também pela receita de serviços, até mais do que o Itaú, né?
teve uma queda de 7,5% no trimestre. Acredito eu que é o impacto do Pix, né? De fato, as pessoas estão percebendo que não faz tanto sentido pagar mais por tarifas como um simples TED, né? Não faz tanto sentido você ter isso, sendo que você tem o Pix ali gratuitamente. Então, acaba que tira um pouco de receitas de serviço dos grandes bancos, e é uma linha que tinha uma margem muito gigantesca, então isso tende a impactar consideravelmente o resultado. A inadimplência subiu um pouquinho, mas reduziu em relação ao T20, então inadimplência ok também para o Bradesco. Se você for olhar o futuro aqui, o Bradesco talvez seja o bancão, que mais esteja talvez buscando aí essa parte do Nex aqui com o banco digital. O Itaú tem o IT também, que tem crescido bem também, apresentou bons crescimentos, mas assim, eu vejo o Bradesco tendo investidas mais interessantes do que os outros bancos. Tem a Ágora Investimentos também que está crescendo bem, o Next é um banco digital bem conhecido, bem mais conhecido do que o IT, acredito eu. Então, assim, eu vejo o Bradesco se movimentando mais, tanto na parte de redução de despesas operacionais, como também na parte de redução agora do PDD, que não faz tanto mais sentido. Então, Bradesco, assim, apesar de um resultado não maravilhoso, que nem o resultado do Santander, na minha opinião, é um resultado melhor do que o do Itaú. Por que não é um resultado maravilhoso? Se você olhar o guidance do banco, você vê que eles estão praticamente aqui ou fora do guidance, né, ou na margem inferior do guidance. Tá? Então, aqui, ó, carteira de crédito expandida, está fora do guidance. Margem com clientes, 2%, fora do guidance. Quer dizer, no limite do guidance. Quando você olha a receita de prestação de serviços, caíram, né? A expectativa deles era que crescesse. Provavelmente não vai crescer, não acredito. Despesas operacionais, a queda. Aí sim, eles estão bem, né? Porque eles estão com uma menos 5% e exatamente esse o topo do guidance, né? Já que é uma despesa, eles querem reduzir. Resultado de operações de seguros foi muito bem, 7% acima do guidance. E a PDD expandida, 3,9 bilhões aqui. A queda, provavelmente a queda vai ser entre 14 e 17 bilhões. Então, em vários números aqui abaixo do guidance, estou no limite inferior, e em alguns números eles estão indo bem, que é na parte de despesas operacionais e resultados de operações de seguros, previdência e capitalização. Beleza? Então, resultado aí neutro, na minha opinião, para o Bradesco. Foi um resultado melhor do que o Itaú, inferior ao do Santander, na minha visão. Quando a gente vai para o Banco do Brasil, o que a gente percebe? Um aumento de lucro líquido, né? Por conta de redução de PDD de novo, as receitas de serviços sendo impactadas também no Banco do Brasil, as receitas de conta corrente, principalmente, né? Grande parte das receitas de serviços que caíram foram queda na receita de conta corrente. Lembrando que isso aqui é uma queda, eu acho, salvo engano, isso aqui é 4T20, não, mentira, 1T20, 1T21, tá? Então, 4T20 caiu bastante também, caiu 12,3%. Então, foi uma queda bem grande no último trimestre. Mas essa queda já vem sendo acumulada desde o ano passado, tá? As receitas de conta corrente do Banco do Brasil têm caído bastante. É uma coisa que precisa também ser acompanhada de perto, tá? O quanto que essas receitas vão retrair, porque praticamente essas receitas elas têm uma margem muito grande. O banco não tem tanto custo para oferecer os TEDs, enfim. Então, isso é uma coisa que sempre foi um ouro dentro do banco, essas receitas de conta corrente. A gente está vendo essas receitas reduzindo. A gente tem também redução de despesas administrativas, né? É interessante ver que um banco público consegue reduzir despesas até mais do que o banco privado, como o Itaú. Foi por conta do programa de desligamento extraordinário que o banco teve. Teve uma pequena piora no índice de eficiência, né? Diferentemente do Santander, que melhorou. E o índice de inadimplência ficou estável aqui. Quando a gente olha as projeções de 2021, o guidance do banco e o observado, a gente vê aqui um lucro líquido ajustado ainda abaixo, né, do observado. A margem financeira bruta está bem ali no meio. Carteira de crédito, a porcentagem está abaixo da projeção de 2021. Quando a gente vê a receita de prestação de serviços, o banco acreditava que ele conseguiria entre menos 1,5% e 1,5%, e ele já nesse trimestre já caiu 3%. Então, eu acredito que pouquíssimos bancos conseguirão manter esse guidance aqui de receita de prestação de serviços. A maioria deles colocam um crescimento muito pequeno, ou então uma queda muito pequena. Eu acredito que a queda vai ser maior. As despesas administrativas do banco, ele conseguiu reduzir em menos 0,04% em relação ao T20, e a proposta aqui entre menos 1,5% a 1,5%.
PCLD, provisões para crédito de liquidação duvidosa, o banco reduziu menos 2,5, a tendência é reduzir mais. Então, assim como os outros bancões, né, o Itaú e o Bradesco, ele tende a reduzir esse PDD e provavelmente vai ter resultados muito bons ao longo de 2021, principalmente porque a base comparativa de 2020, né, muito fraca nessa parte de lucro líquido, né, do lucro líquido e rentabilidade dos bancos. Então, a gente deve ver o que a gente pode esperar para os bancos no T21. Aumento do lucro líquido por conta da redução do PDD, basicamente todos eles, né, exceto o Santander. A gente deve esperar quedas na receita de conta corrente, quedas na receita de serviço. Se eventualmente o banco não tiver uma margem com o mercado tão boa, assim que nem a maioria deles teve agora no T21, provavelmente a margem financeira deve sofrer um pouco ou manter-se estável. Então é uma coisa assim que o mercado até percebeu dentro desse resultado. Então a tendência é que os bancos mantenham também inadimplência estável, tudo mais. E eu acho que o grande caminho para eles conseguirem manter as suas rentabilidades mais para frente, agora não falando apenas de 2021, porque o ROI dos bancos deve ficar acima de 2020, com certeza, por conta da PDD, mas para você conseguir manter isso no longo prazo, é interessante que todos os bancos passem por isso aqui, ó, queda nas despesas administrativas. Então, Bradesco e Banco do Brasil fizeram isso muito bem ao longo desse trimestre. Então, na minha opinião, se você fosse colocar em ordem assim sobre os resultados dos bancões, eu colocaria o Santander em primeiro. Para mim, teve um resultado fantástico, até acima do esperado, né? Essa receita de serviço subindo aqui, a margem financeira subindo bastante também, e o índice de eficiência muito bom, uma queda do índice de eficiência. Então, acho que assim, grande parte também por conta da inadimplência do banco que caiu, enfim. Apesar do lucro líquido não ter ido tão bem, foi o melhor resultado, na minha opinião, quando você olha, de fato, as métricas bancárias, as métricas financeiras. O segundo melhor resultado, na minha opinião, foi do Bradesco, tá? Bom resultado também. Terceiro foi do Banco do Brasil, que conseguiu, mesmo com as dificuldades que a gente sabe de uma empresa pública, cortar despesas, né? Apesar da pressão política e tudo mais que tem para essa parte, conseguiu cortar despesas. E o Itaú Unibanco, na minha opinião, ficou bem abaixo do esperado. Eu esperava um pouco mais de corte de despesas aqui, e talvez, mas conseguiu proteger um pouco melhor também as suas receitas de serviços, então acho algo interessante. Mas as margens vêm caindo bastante, o que é preocupante. Então, é basicamente isso. Eu acho que esse é o caminho para os bancões do futuro. Tem que passar um pouco mais para uma operação um pouco mais enxuta, fechamento de agências, redução de quadro de pessoal. Não tem jeito, tá? Esse setor está se tornando bastante competitivo. Você vê a XP aí dobrando o lucro, o EBIT está batendo 1 bilhão, então, fornecendo cartões, né? Então, todos os serviços financeiros estão sofrendo uma concorrência muito grande. E os bancões eles têm que se preparar para isso, tá? Não é mais o mercado que era anteriormente, né? Com a abertura do mercado pelo Bacen, você tem XP competindo com os bancões, você tem BTG competindo com os bancões, você tem a Stone competindo com a parte dos cartões. Então você tem diversos players muito bem capitalizados, bem preparados, com uma estrutura bem enxuta, indo para cima dos bancões e tentando pegar um pouquinho ali de margem em tudo que tem. E eu acredito que esse ambiente com a concorrência mais acirrada, ele deve aparecer ao longo do tempo na margem financeira dos bancos e também na redução das receitas de serviços. Acredito até que o Pix talvez tenha tido um impacto negativo maior sobre essa receita de serviços do que, de fato, a concorrência do setor. Então é isso, galera. Tem muita gente que vive falando, nossa, esse cara tá falando um pouco mal dos bancões, ele acha que os bancões vão quebrar, banqueiro nunca perdeu dinheiro no Brasil. Não é muito disso, tá? De fato, eu acho que o Santander, Itaú, Banco do Brasil, esses bancos nunca vão quebrar. O problema é que a rentabilidade caindo, isso tende a impactar as cotações, isso tende a impactar o valuation do banco. Então não tem como. Mesmo que não significa que só porque não vai quebrar que é um bom investimento. Então, se você investe nos bancos, seja por qual motivo for, você acha que eles são instituições bem estáveis, que pagam bons dividendos, de fato, eles são empresas que têm essas características, você tem que ficar alerta em relação a essas questões, porque se o banco tende a reduzir sua rentabilidade ao longo do tempo, você provavelmente vai receber menores dividendos também ao longo do tempo, tá? Então, apesar de 2021 ser um ano de recuperação para os bancos, tem que olhar um pouco mais à frente também e olhar um pouco mais as métricas financeiras para ver se no longo prazo
isso realmente vai continuar crescendo conforme é esperado, tá? Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi informativo para você, se te ajudou de alguma forma, mesmo que você não concorde com ele, eu entendo que tem muita gente que gosta muito dos investimentos dos bancões, eu só acho que é importante que seja acompanhado nesse ambiente de concorrência um pouco mais acirrada. Mas se você gostou do vídeo, deixe o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal, isso é muito importante para mim. Se você tem algum amigo aí que investe em um dos bancões e quer saber um pouco mais como foi o resultado dos bancos, envia esse vídeo para ele que eu tenho certeza que vai ser de muito valor. Até semana que vem. Um abraço, bons investimentos a todos.